Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu lá em casa eu tenho um quarto que o pastor Marcelo disse que é o quarto de Eliseu. É um quarto lá onde eu de vez em quando eu me isolo ali. Aí eu falo para a Sansana, eu vou lá para o quarto que eu vou ler, enfim, vou fazer as minhas coisas lá. E tem dias que a Sandra já dormiu, a Fernanda também, e eu vou para lá e passo uma porção de, por algumas horas, alguns momentos lá, praticando aquilo que a gente chama de nadismo. Porque às vezes eu vou para lá com uma intenção e não sai nada. Eu fico ali sentado, praticando nada, nadismo. E a cabeça rodando. E nesse momento a gente entra em reflexões, em questionamentos. A gente começa a avaliar a vida da gente. Quantas situações, quantas dificuldades vividas, passadas. E às vezes vem aquela pergunta, né? Aonde que eu errei aqui? Aonde que eu errei ali? O que eu poderia ter feito? O que eu não deveria ter feito? Será que eu agisse de forma diferente em determinada situação, as coisas teriam sido diferentes? Na verdade, a gente fica passando ali, vivendo momentos de tempestades na alma, tempestades íntimas. E nesse momento é que a gente vai buscar no Senhor respostas, buscar no Senhor consolo, buscar no Senhor direção. A palavra aqui que lemos aqui fala de uma tempestade. Fala de um momento em que o Senhor convida, ou ordena, ou pede para passar para uma outra margem ali do mar da Galileia. E com seus discípulos, eles entram no barco, e aqui fala de que foram acometidos de uma grande tempestade nesse trajeto. Eu não creio que esse texto foi colocado aqui só para mostrar o poder do Senhor, só para mostrar o desespero dos discípulos. Eu vejo esse texto como uma grande analogia, uma grande metáfora da vida,
essa travessia desse mar, desse lago, aqui significando a nossa travessia na vida. E o que eu quero dizer com isso é que na vida nós estamos sujeitos a tempestades. Em algum momento, não gostaríamos que fosse assim, mas é assim. Em algum momento, a gente vai passar por algum tipo de tempestade, por algum tipo de dificuldade. Talvez alguém esteja hoje aqui passando por uma grande tempestade, por uma grande dificuldade. E eu queria com os irmãos pensar nessas questões. E primeiro, eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte, que tempestades, elas são inevitáveis. Tempestades na vida nós não temos como fugir dela. O nosso desejo, a nossa vontade é que nós tivéssemos uma vida totalmente sem dor, sem crises, sem dificuldades, sem lutas. É um cenário maravilhoso esse. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Em algum momento a tempestade chega. Em algum momento o mar vira. Em algum momento a situação que às vezes parecia tão calma muda. E a tempestade, ela não perdoa, ela não escolhe ninguém. Ela pega branco, ela pega preto, ela pega rico, ela pega pobre, ela pega ímpio, descrente e ela pega crente também. Então não escolhe ninguém. E aqueles que são crentes em Jesus, aí tem uma dificuldade maior de compreender isso, de conciliar isso. Eu sirvo ao Senhor, eu sou comprometido com o Senhor, eu estou no caminho, e olha o que me acontece. Olha a tempestade à minha porta. Às vezes nós ouvimos assim, não, por exemplo, foi dito aqui de algumas vezes, nós passamos aqui um ano aqui de bênção, um ano com a presença do Senhor, mas em alguns momentos nesse ano que está se findando, nós passamos por algumas tempestades e algumas sérias. E às vezes a pessoa fala, não, eu vou sair dessa igreja, porque eu estou nessa igreja, e nossa, é luta atrás de luta, é dificuldade atrás de dificuldade. Amados, esses discípulos aqui só tinha uma possibilidade de eles não passarem por essa tempestade, era sendo desobediente. Porque Jesus falou, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. A única forma de não passar por essa tempestade era que eles desobedecessem a Jesus. Mas eles obedeceram. Mas se a gente se lembrar, por exemplo, de Jonas, ele passou também por um momento de tempestade, pela desobediência. Por desobedecer, Deus permitiu que ele vivesse uma grande tempestade, para que Deus colocasse Jonas no rumo, no propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Então, primeiro aqui, as tempestades, elas são inevitáveis. Outra coisa, há tempestades que surgem pelo fato de elas existirem, e há tempestade que nós provocamos. Às vezes nós estamos passando o mar está revolto, nós estamos passando por dificuldades, por lutas provocadas por nós mesmos. E outras não. E outras, como disse, são inerentes à vida, são inerentes à caminhada. Segundo, as
As tempestades, elas são surpreendentes, são repentinas. Porque às vezes nós estamos num bem bom, né? As coisas estão acontecendo a contento, as coisas estão acontecendo tudo de vento em popa, empurrando o barco no mar suave, na linguagem da marinha, mar de almirante, e de repente tudo muda, e de repente tudo vira. Tudo é o teu trabalho que você foi lá, desejou aquele serviço, desejou aquele trabalho, foi lá, se inscreveu, passou pelo processo seletivo, começa a trabalhar, de repente não era aquilo que você pensava. É o chefe no teu pé, é o atraso de pagamento, é o acúmulo disso, aquilo, e você fica decepcionado, uma grande tempestade se acomete na sua vida. É o casal que idealizou um casamento e casam com a proposta de serem felizes, com a proposta de viverem até que a morte os separe, e de repente é a mulher que olha para o marido e diz assim: caramba, eu não conheço mais esse cara, eu não conheço mais meu marido, mudou, não é a mesma pessoa. É o marido que olha para a mulher e fala: essa não é a mesma, não é essa mulher que eu casei. É o casal que tem filhos, né? Nós abençoamos as crianças aqui, criancinhas pequenas, alegres, nos trazem alegria. E pode acontecer de lá na frente, essas criancinhas, não estou profetizando, mas trazerem situações difíceis para nós. Tempestades que vêm e nos acomete repentinamente, surpreendentemente. Por isso, às vezes, não é bom saber o que vai acontecer na frente. Eu fui esses dias, eu estou com um problema no menisco, e fui lá no ortopedista. Aí me encaminhou para o cirurgião. Aí fui lá para o cirurgião. Aí ele chegou e conversou comigo: será que é interessante fazer ou não fazer a cirurgia, aquelas ponderações todas. Aí ele pergunta para mim: você não gostaria de fazer uma infiltração? Eu falei: vamos lá, doutor, vamos fazer. Mas eu estou pensando que ele vai agendar essa infiltração. Ele falou: deita aí então. Eu falei: mas agora? Eu falei: agora. Aí vem com uma agulha desse tamanho, me enfia aqui no joelho, aqui assim, e doeu, que não foi brincadeira aquilo, rapaz. Se ele tivesse me avisado, eu não teria feito. Ele falou: volta daqui a 2 meses, já fazem 4. Porque agora eu sei como é que é o negócio. Eu marquei, viu? Dia 17 eu vou ter que voltar lá. Às vezes não é bom a gente saber das coisas. Quer ver? Eu amo a minha família. Amém? Eu amo, por exemplo, a minha esposa. E eu acredito que ela me ama também. Mas se a Sandra talvez pensasse a tempestade que ela passou junto comigo, ela não teria casado comigo. Então é bom que ela não soubesse. Nossos filhos, às vezes nós passamos tempestade com nossos filhos. E eu amo, eu tenho alegria, tenho prazer da minha família, tenho prazer com meus filhos. Mas talvez, se eu soubesse de situações que eu viveria em família, eu não teria casado e teria perdido esses momentos preciosos em família. E Jesus chega para esses discípulos e fala: olha, porque Jesus certamente sabia, na sua presciência, ele era Deus também. Ele sabia que uma tempestade poderia ou iria acontecer no meio do caminho, mas ele não fala. Ele chega para os discípulos e fala: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Então é importante, aliás, não é importante que a gente às vezes saiba das coisas. Terceiro aqui, as tempestades são incontroláveis. Nós não temos como administrar as tempestades.
E esse problema de incontroláveis é uma situação complicada para nós, que nós sempre temos o desejo de ter as coisas sob o nosso controle. E nas tempestades, quando chegam, esses discípulos estavam ali, não sabiam o que fazer, eram especialistas. Ali o mar da Galileia era o habitat desses discípulos. Eles conheciam aquilo ali com uma palma na mão. Mas de repente eles não sabiam o que fazer. Perderam o controle e não sabiam como administrar aquela situação que apareceu ali de repente. Assim acontece com a gente. No momento difícil, no momento de luta, no momento de dificuldade, nós tínhamos o controle de toda a situação e de repente esse controle é perdido. A gente não consegue mais saber como administrar aquela situação. Eu já contei aqui algumas vezes, mas alguns anos atrás eu fui trabalhar com meu patrão lá em Angra. Eles foram de avião e eu, para ele não pagar minha passagem, ele mandou ir de barco. Fui eu com o marinheiro no barco. E uma delícia. Nós saímos do Guarujá, esse mar um tapete. Em poucas horas nós chegamos lá no hotel. Ficamos lá durante 15 dias. E assim, depois de 15 dias, amada, você não vê a hora de voltar para casa. Você tem que estar aqui na tua casa, estar com a tua família. E na noite anterior, no último dia, ainda ponderei com o marinheiro: vamos viajar hoje à noite, a gente amanhece lá. Mas aí deram contra e tal, peguei, recuei, falei: tá bom, então vamos amanhã cedo. O céu limpo, cheio de estrelas, o mar um tapete. Quando eu acordei, tinha virado tudo. Eu falei: meu pai do céu, e agora? Aí eu cheguei para o marinheiro: seu João, dá para ir? Porque ali em Angra, embora estava chovendo, ventando, o mar estava aparentemente calmo. Ele me chamava de Maninho, não sei porquê. Ele foi: Maninho, Maninho, é assim, dá para ir sim, devagar, mas o mar está meio bravo. Aí eu nem pensei em meio bravo, eu pensei que eu estava querendo ver minha mulher, meus filhos, vir para cá. Eu falei: então dá para ir, vamos. O Marcos estava comigo. Então vamos embora. E saímos. Mas rapaz, nunca mais eu faço isso. Quando chegou ali na região de Paraty, ali, meu Deus do céu, pela primeira vez eu tive aquela sensação que eu nunca mais ia ver a Sandra e nem nunca mais ia ver meus filhos. Tive, de fato, essa sensação. Que esse barco não tinha o que controlar, esse barco. Eu passei aquela viagem, eu com o Marco, segurando fogão, segurando caixa, que a onda vinha e descia tudo. Quando o barco descia a onda para ele, a viagem toda. Aí chegou um momento, nós ligamos para a capitania. A capitania pediu a nossa localização. Ele disse assim: não tem o que fazer. Se vocês for para frente e voltar para trás, é a mesma coisa. Foi o ânimo que nos deram. Não tem o que fazer. Só tome um cuidado, não navegue muito perto das pedras aí. Fique longe, porque uma onda pode vir e jogar vocês lá na pedra. Amém. Vamos embora. Se perdemos. Tempestades, amado, elas são incontroláveis. Nós não temos como administrar nesses momentos de dificuldade. Outra coisa, eu acabei de falar aqui que eu não vou fazer mais essa viagem. Eu vou de bicicleta, sei lá, de moto, a Sandra fica feliz, porque eu queria, apesar disso, um dia eu falei em fazer uma viagem de cruzeiro, ela não quer nem ouvir. Ela vai mandar editar essa parte da mensagem aqui, sabe? Não quer. Amém. Tempestade, elas são salas de aula para a nossa vida.
Deus permite tempestade na nossa vida para que a gente aprenda. Deus permite tempestade na nossa vida para corrigir o rumo, para nos trazer para o propósito de Deus. Nenhuma tempestade vem na nossa vida só por vir, a não ser aquela que nós provocamos, mas mesmo aquela que nós provocamos, o Senhor transforma ela em aprendizado para nossas vidas. A gente vê que esses homens, aqui, esses discípulos, depois que Jesus ressuscita e é ascendido aos céus, e que o Espírito Santo vem sobre esses homens revolucionaram a região ali. Mas eles tiveram todo esse processo do trabalhar de Deus. A tempestade na nossa vida, ela é ensino. Ela precisa trazer para nós aprendizado. Paulo, ele fala que na sua ida para Roma, ele teve naufrágio também. Ele escapa do naufrágio, vem uma tal de uma cobra lá para morder ele. E depois ele pensa em chegar de uma forma lá, ele é açoitado. Mas ele fala assim: tudo aquilo que me aconteceu serviu para o progresso da igreja, serviu para o progresso do evangelho. Então as tempestades, nós precisamos pegar as tempestades como um aprendizado na nossa vida. Nós precisamos aprender alguma coisa no momento que estamos nesse descontrole, né, querendo controlar as coisas, querendo administrar as coisas, e nos sentimos impotentes. E não há o que fazer. Não tem o que fazer. As tempestades, elas precisam alimentar a nossa fé. As tempestades, elas precisam firmar em nós a compreensão de que nós somos impotentes e dependentes inteiramente e totalmente de Deus. Há um ditado, uma frase, eu não sei de quem eu li isso em algum tempo, e não sei aonde também que eu li, que diz assim que os grandes almirantes devem a sua reputação às grandes tempestades. Então, os grandes almirantes que têm esse título, que têm esse reconhecimento, eles adquiriram esse reconhecimento porque enfrentaram grandes tempestades. E por isso adquiriram esse respeito. Amados, eu não sei como você veio hoje aqui. Eu não sei como você está hoje aqui. Talvez você esteja vivendo um momento da tua vida de grande tempestade. Talvez você esteja passando por um momento que você está querendo ter o controle das coisas, você está querendo administrar a situação e não consegue. E parece que quanto mais você tenta, mais o mar fica revolto. Eu queria, dentro disso, compartilhar com os irmãos alguma coisa. Porque aqui no texto foi feito algumas perguntas. A primeira pergunta são os discípulos que fazem para Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Jesus se levanta, repreende o vento, dá ordem ao mar, tudo se aquieta. E aí agora é Jesus que faz a pergunta: por que vocês estão com medo? Com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Então a primeira pergunta os discípulos fazem, e depois Jesus faz essa pergunta. E no 41 diz que eles estavam apavorados
e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado, se você está passando por um momento semelhante a esse que a gente está ministrando, tempestade, luta, dificuldade, eu queria dizer para os irmãos que você, nesse momento, talvez a sua dificuldade seja no trabalho, de repente a dificuldade seja na tua família, de repente a dificuldade seja com seus filhos, com a esposa, com o esposo, as dificuldades na igreja, na alma, seja ela qual for. Você precisa confiar nas promessas do Senhor para a tua vida. O Senhor tem uma promessa, amado, para você. O Senhor tem uma promessa para a tua casa. O Senhor tem uma promessa para o teu marido, para a tua esposa. O Senhor tem uma promessa para a tua vida. Quando Jesus chega para esses discípulos e diz assim, ó, vamos passar para o outro lado, há uma promessa aí, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar lá no outro lado. Há uma promessa implícita nessa frase aí. Nós vamos passar para o outro lado. E os discípulos deveriam se apegar a essa palavra. E no meio da tempestade, esse passar para o outro lado não estava visível. O passar no meio da tempestade, eles não conseguiam conciliar e visualizar isso. O passar para o outro lado. Mas é Jesus que disse que ia passar para o outro lado, e Jesus não mente. Ele cumpre com a sua palavra. Então, amados, se você está passando hoje por uma dificuldade, por uma luta terrível, por uma tempestade, creia naquilo que o Senhor tem como promessa para a tua vida. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer a tempestade. Em nome de Jesus, acredite nisso, creia nisso, amado irmão. Em nome de Jesus. Segundo, nas tempestades, nós precisamos crer que o Senhor está sempre presente nas nossas vidas. Ele não prometeu que ia nos poupar de tempestade. Ele não prometeu que ia nos poupar de lutas, de dificuldades, de crise, de situações que nós passamos. Mas Ele prometeu uma coisa: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Todos os dias da sua vida eu estarei com você. Isso Ele prometeu para nós, amados, e nós precisamos crer nessa promessa, não importa a situação difícil que nós estejamos passando. O Senhor está presente conosco. O mar estava revolto, o barco estava se rebentando todo, mas Jesus estava lá. Jesus estava no barco, amado. Jesus está presente com a gente, mesmo quando a gente acha que Ele não está no barco. Porque aqui mesmo em Marcos, no capítulo 6, uma outra tempestade. E ali Jesus insiste com os discípulos que atravessassem o mar. Só que nesse caso Jesus não vai com eles. E eles enfrentam uma tempestade terrível também. Mas no meio da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. E diz para ele: não tenham medo. Tenham bom ânimo. Em todo tempo, amados, em toda situação, Jesus está presente, queridos. Às vezes achamos que não. Está dormindo, silencioso, impassível o nosso pensamento. Ele está presente, amado. Na tua tempestade, Jesus está com você. Ele está no teu barco. Amém? Terceiro, nas tempestades, precisamos buscar a todo custo a paz e o descanso. E a paz e o descanso só em Jesus. A Bíblia diz que enquanto o mar estava revoltado, Jesus na popa do barco, com um travesseiro e dormindo.
Imagina a cena, mano. Os discípulos arrancando o cabelo. Os discípulos apavorados. Os discípulos estavam apavorados. Amados, essa tempestade ali deveria ser coisa muito séria. Porque esses discípulos eram acostumados a isso. E por estarem tão acostumados, por serem especialistas, eles não se dão conta de que Jesus, essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, mostra uma série de milagres que Jesus havia feito, coisas que Jesus tinha operado, e mesmo assim esses discípulos estavam apavorados. Eu queria fazer aqui um parênteses, amado, na questão do especialista. Porque nós devemos nos especializar em alguma coisa. Mas o especialista, muitas vezes ele se torna um crítico. Ele critica tudo. E quando ele se torna um crítico, ele não aproveita as coisas à sua volta. É uma delícia, amado, quando eu estou sentado ali e estão os pastores pregando aqui. E eu faço de tudo para me entregar na palavra. E eu fico admirado com esses pastores, sabe? Porque eu, quando vim para cá, eu falei, essa igreja está desviada, meu irmão. Porque lá na SEMI a gente terminava o culto meio-dia e meia. Então a gente prega. Por isso que a minha palavra não termina nunca. Que eu aprendi lá. Aí eu vim para cá, mas só meio-dia, meia hora antes, já termina o culto. Desviada é brincadeira. Anula isso aí, meu, em nome de Jesus. Não tem ninguém desviado aqui não, viu? E aí eu às vezes fico ouvindo aqui a palavra e eu fico ali, sabe, me alimentando, recebendo, e eu não olho lá. Hoje é que eu olho, mas nos dias eu não olho. Eu não fico olhando. Aí quando termina eu olho e falo, mas como é que esse pastor conseguiu falar tanta coisa em pouco tempo? O meu consolo é que eu ouço muita mensagem no YouTube. Aí quando eu abro lá, o tempo da palavra, 1h20. 60, não sei quantos, 1 ponto alguma coisa. Eu falo, opa, não sou só eu. Oh, glória, tem gente também que se estende aí. O crítico, amado. Se eu sentar nesse banco aqui e ficar observando como o português dos pastores, a forma como ele está pregando, a dialética dele, enfim, eu não recebo. Eu não aproveito o momento. Hoje especialista em todas as áreas. É especialista nisso, é especialista naquilo, é marido especialista, é mulher especialista, é filho especialista. Não vive, não aproveita aquilo que o Senhor tem para nos dar através da nossa vida. A bênção do Senhor nos enriquece, amado, e não acrescenta dores. Quer ver uma coisa que eu não gosto, amado? Que eu sou cozinheiro. E tem alguns que exageram que dizem que é chefe. Eu não sou chefe. Como é que eu sou chefe se eu sou cozinheiro só? Se você pegar o espelho e falar, ô Mário, faça isso. Sim, chefe. Sim, chefe. Tá bom, chefe. Então, eu não sou chefe, eu sou cozinheiro e olha lá, é um esforçado. Um esforçado é cozinheiro. Mas tem coisa, amado. Tem coisa que eu não gosto. Às vezes você vai na casa de alguém, aí já anunciam. Ele é cozinheiro, viu? Ele é chefe, viu? Pronto, a pessoa fica constrangida. Pronto, como é que eu vou cozinhar para ele? Meu irmão, faz um ovo, um arroz, um ovo bem frito, uma salada de tomate, me dá um limão, um azeite aí. Tá maravilhoso, que é o que eu como muitas vezes, amado. Eu raramente eu como no meu trabalho. Eu chego em casa e comer o que tem em casa. Aí eu chego, mas não tem nada, não fiz nada, fica tranquilo. Tem arroz aí? Tem. Então é o que eu vou comer.
É o que eu vou comer. Sabe por quê? Se eu chegar me apresentando, eu sou o chefe, aí eu vou ficar, como é que ele corta a cebola? Como é que ele corta a salsinha? Como é que faz aquilo? Eu não aproveito o convívio ali com os irmãos, né? Então, fala um favor para mim, tá, amado? Quando vocês não fala, ó, o cozinheiro aí, ó. Não fala nem isso. Fala, eu trouxe um irmão aqui para a gente passar uma tarde gostosa aqui, comer aí um arrozinho, um feijão, em nome de Jesus. Amém? Então, esses discípulos eram especialistas ali, amado. E talvez eles estavam ali divagando ali, por que esse mestre, por que Jesus, né, mandou trazer para cá? Não sabe que no Mar da Galileia acontece isso, que o tempo vira, por que não fizemos de dia, por que foi fazer à noite? Os especialistas. E esquece que Jesus estava em paz. O especialista não descansa. O especialista não tem paz. Ele está sempre ligado. Ele está sempre estressado. Não desliga quando ele é um crítico. E Jesus estava em paz. Nós precisamos aprender com Jesus, amado. No momento da dificuldade é difícil. Saber que Ele está no barco. E receber dele o descanso, a paz. E entender que em algum momento Ele vai se levantar e vai dizer para o mar: aquiete-se. Vento, acalme-se. E tudo volta à bonança. Quarto. Nas tempestades, nós precisamos ter convicção de quem realmente Jesus é para nossas vidas. Porque depois que o mar está calmo, esses discípulos que andavam com ele, que participavam com ele de tantas coisas, faz a seguinte pergunta um ao outro: quem é esse? Quem é este? Que até o mar, o vento, obedece a ele. E muitas vezes, amado, é a pergunta que nós fazemos. Nós precisamos ter convicção, amado, de quem é Jesus na nossa vida. No momento de luta, de dificuldade, nós precisamos ter a convicção de quem Ele é e de quem nós somos nele. Nós precisamos saber, amado, que aquele Jesus que estava no barco é o que estava com o Pai na criação. Aquele Jesus que estava no barco é aquele que nasceu lá numa manjedoura. Aquele Jesus que estava lá no barco é aquele que foi criado ali entre carpinteiros. Aquele Jesus que estava ali no barco foi aquele que andou ali pela região da Judéia, ali trazendo vidas, curando enfermidades, ressuscitando mortos e ensinando discípulos. Esse Jesus é aquele que foi traído, inclusive por um de seus discípulos. Esse Jesus é aquele que se submeteu à cruz por nós, que morreu ali na cruz por nós. Esse Jesus é aquele que depois de morto ele ressuscita depois de 3 dias e que é ascendido ao céu. Esse Jesus é aquele que um dia disse para a sua igreja, para os seus discípulos e para nós: eu não vou chamar mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que eu recebi do Pai eu compartilho com vocês. É esse Jesus que anda conosco na tempestade. É esse Jesus que um dia disse: olha, obra maiores daquela que eu fiz vocês farão, porque eu vou para o Pai. É esse Jesus que disse uma vez: fica aqui em Jerusalém, porque é necessário que do alto venha o Espírito Santo sobre vocês, e vocês recebam poder e autoridade. É esse Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, aquele que está à direita do Pai.
e que vai voltar para buscar a sua igreja. É esse Jesus, amado. É esse Jesus que nós temos que ter a compreensão no momento da tempestade, da luta e da dificuldade. É essa, quando eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, Senhor, você não se importa com a nossa situação? E às vezes nós fazemos essa pergunta: aonde está Deus? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me consagrado, e o Senhor parece que está num silêncio absoluto e não ouve a minha oração e a situação não muda. É como se perguntássemos: o Senhor, o Senhor não se importa com a minha causa? O Senhor não se importa comigo? E essa é uma pergunta que, embutida nela, já está a resposta, porque Jesus se importa conosco, amado. O Senhor se importa conosco. Qualquer dificuldade que eventualmente estejamos passando, há um propósito, amado. Há um propósito em cada situação vivida na nossa vida. Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus para você, amado? Quem é o Senhor na tua vida? No momento de luta, no momento de dificuldade, a quem que você clama? Mas é fato, amados, é fato que situações semelhantes a essa, o mar revolto, a situação difícil, a sensação de morte, de perigo, e Jesus no barco, sem uma palavra sequer, sem um gesto sequer. E muitas vezes, amado, nós nos encontramos em situações semelhantes, de absoluto silêncio de Deus, absoluto silêncio do Senhor. Parece que Ele não nos ouve, parece que realmente Ele não se importa com a nossa causa. Jesus deu a vida por nós, amado. Jesus se entregou por nós. Por isso seria até quase que blasfemo a gente dizer que Jesus não se importa conosco. Meu irmão, repito, querido, você está passando por dificuldade? Você está passando por luta? Você olha a sua volta. Eu, quando nessa viagem lá de barco, é incrível. Um marinheiro bastante experiente, mas formava ondas, acho não tanto também essa parede, mas quase isso, à nossa frente assim. E ele me explicava que ele não pode entrar de lado na onda, porque senão a onda sai rolando esse barco. É isso, né, Brandão? O bombeiro ali sabe. Então você tem que furar a onda. Mas o barco não fura a onda, não é um grande transatlântico. Ele sobe ela, né? E não é isso. Não, nesse caso ele subia. Era onda enorme, larga. Então ele subia, só parecia que estava subindo um morro. Ele subia essa onda assim, aí você olhava para trás, você via aquele paredão indo. Aí esse barco descia e batia o casco no chão, aí vinha um alívio. Mas era um alívio de 2 segundos, porque tinha outra onda formando. Você não andava, você pegou. Lembra quando foi ao acampamento? Tinha lugar que você não andava, não é?
Você punha a primeira, você punha a segunda, vinha outro buraco. Você punha a primeira, vinha outro buraco. Aí você ia quase a viagem todinha em primeira. Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nós, quando fomos para Angra, fizemos uma viagem em 3 horas e 15 minutos. E levamos quase 8 para voltar. O mesmo trajeto. E é assim, amado, que acontece. As tempestades, elas são surpreendentes, são inexplicáveis, são repentinas e imprevisíveis. Você não sabe a quantidade de ondas, você não sabe o tamanho de ondas, você não sabe a força dessas ondas, que horas que essas forças vêm. Mas nós precisamos, amado, ter a certeza, seja qualquer tipo de onda, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Ele está presente no barco da tua vida. Você pode até achar que Ele está dormindo. Você pode até achar que Ele está alheio ao teu problema e à tua situação. Não está. Entre no descanso dele. Jesus tinha pregado o dia inteiro. Ele tinha caminhado, sabe, não tinha Uber naquela época. Era no Caluber, né? Era no calo mesmo, naquelas terras, estradas poeirentas. Desgaste físico, desgaste emocional, enfim. Certamente Jesus estava cansado. E ele descansou no meio da tempestade. Ele descansou no meio da tempestade. Então, amados, Jesus não nos prometeu que não teríamos tempestade. O que Ele promete é uma coisa: Ele é o nosso pastor, e Ele diz no Salmo 23 que ainda que a gente passe pelo vale da sombra de morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, amado. Talvez você esteja passando por um momento semelhante a esse. Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, parece que o Senhor não está se importando com a minha situação. Se há alguém passando por momentos semelhantes, eu convido você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos, clamar ao Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, Tu está comigo. A Tua vara, Teu cajado me são consolo. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, mesmo diante das situações, das lutas mais difíceis. Queridos,
Não importa o momento que vocês estejam vivendo, não importa o momento que vocês estejam passando, há uma promessa de Deus na vida de cada um de vocês. Há uma promessa na vida de cada um de vocês. E é tão maravilhoso a vida com Jesus, porque Ele nos faz a promessa e se compromete com ela. Ele se compromete com ela. Ele não simplesmente lança a promessa. Ele está comprometido com você, querido. Ele está comprometido com você, minha querida. Talvez as ondas são enormes agora. E as ondas vêm e muitas vezes querem tirar o nosso foco, querem tirar a nossa atenção, querem nos desviar da convicção de que ali na popa, ainda que deitado num travesseiro, está aquele que criou o mar, aquele que criou o vento, aquele que nos criou, aquele que criou as nossas emoções, criou o nosso coração, que nos conhece e sabe como nos acalmar, porque muitas vezes a tempestade não é externa, muitas vezes a tempestade é no nosso interior, e o Senhor sabe como tratar, o Senhor sabe como cuidar, o Senhor sabe como curar. Abra o teu coração agora em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que venha com as suas mãos poderosas de bênção, de poder, de livramento. Isso, igreja, isso, amados, se envolva nesse momento de oração. Aleluia.